Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, turminha, por mais um dia de atividades. Hoje nós vamos terminar a apostila ângulo 3, é a última sequência, né? É, eu deixei, bom, ficou para todas as salas marcado para entregar a apostila hoje, mas a Pro vai estar em Casa Branca somente no dia 13, que eu tenho reunião na próxima sexta. Então ainda dá um tempo para quem não colocou em ordem, tá colocando, porque eu vou pegar somente essa apostila no dia 13, tá? Geralmente eu marco uma semana antes para entregar e espero, né, para que todos levam. E então dia 13 eu vou estar no ângulo com reunião o dia todo. Então que para quem não conseguir terminar hoje, não tem problema, pode ir colocando a apostila em ordem, né, no decorrer da outra semana. Na segunda a gente já começa a 4, tá? Então termina essa sequência hoje, é curta, é uma sequência só. E vai ter o caderno de caligrafia. E vocês, então, têm até dia 12 para estar entregando, né? Porque no dia 13 eu já vou estar lá e já vou trazer as apostilas para correção, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer da página 234 a 239. É uma sequência curta, né? Como a Pro disse. Hoje é dia 6 do 11 de novembro de 2020. Sexta-feira, né? Nós estamos no final de semana, próximo ao final de semana. 2 dias para descansar um pouco, para vocês brincarem, tá? Então vamos para a página de 234. Hoje nós vamos falar um pouquinho de resolução de problemas, de matemática nessa última sequência, tá? Abordando o assunto, né, em relação aos animais da megafauna, mas é através de resolução de problemas, tá? Resolução de problemas. Agora que você já conheceu alguns dinossauros e alguns animais da megafauna brasileira, vamos resolver algumas situações problemas? Para isso, você poderá fazer um desenho ou utilizar material de contagem. Quando fala fazer um desenho, utilizar material de contagem, é o que a Pro fala para pegar o palito, para pegar uma folha, para, né, fazer o risquinho, para usar, pode estar usando o ábaco para quem quiser. Também é um material, né, em relação à contagem. Nós estamos somente utilizando unidade de dezena, tá? Então vamos lá para a atividade. Na tabela atividade 1, na tabela a seguir são os comprimentos e a altura aproximadas de animais da megafauna brasileira. Então eu já vou ter uma tabela que tem 3 colunas, uma falando o nome dos animais, outra o comprimento dele e outra a altura dele. Tá? Então eu já vou ter as informações aqui e a partir dessas informações vocês vão resolver os problemas. Então eu vou ter animal. Tigre dentes de sabre, ele tem 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. Preguiça gigante, 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Mastodonte, 5 metros de comprimento e 4 metros de altura. Agora nós vamos começar a analisar e resolver os problemas. Qual desses animais tem o maior comprimento? É só eu ir lá na tabela e observar o maior número e responder o nome do animal. B, qual deles tem o menor comprimento? Também a mesma coisa. Aqui está falando entre maior e menor. Menor, eu vou ver o número menor em relação ao comprimento e vou responder o nome do animal, tá? Próxima página, então, 235. Continuando. C, qual é a diferença? Aqui já vai entrar. Lembra que a Pro falou ontem? A diferença já entra a subtração, aquele sinal de menos, né? Eu vou tirar um número do outro, um número, né? Sempre eu vou tirar, vou ter o maior tirando, né? O menor tirando do maior para mim obter um resultado. Qual é a diferença do comprimento entre o maior e o menor? Ou seja, se o maior tem, 6, vou dar o exemplo, e o menor tem 2, quantos faltam, né, para mim, qual que é essa diferença, né?
Quantos metros o mastodonte é mais alto que o tigre dente de sabre? Também. Tá? Então eu vou lá na tabela, vejo o quanto tem um e quanto tem outro, faço essa diferença, né? É por isso que falou que pode utilizar tanto o papel quanto o material, tá? O concreto, o palito, né? E quantos metros a preguiça gigante é mais baixa que o mastodonte? Então, todos que foram perguntar, todas as resoluções até agora, elas entram no caso da subtração, tá? Porque aqui está falando assim, entre maior e menor, é a diferença, né? Quanto a mais no D? Quando eu falo a mais, eu também tiro, eu não estou somando, eu estou tirando, porque ele tem a mais, né? Quanto é mais baixo, é porque tem um mais alto, que é o número maior, e um mais baixo. Então, todos aqui é tirar um número do outro, ou seja, saber a diferença para mim obter um resultado. E vocês depois vão colocar aqui na frente. 2. Na tabela abaixo estão registrados os comprimentos aproximados de alguns dos dinossauros brasileiros. Eu tenho duas colunas, um com o nome dos dinossauros e outra com o comprimento. Agora a gente vai falar dos dinossauros, aqueles nomes, né? Saturnalia tem 2 metros. Santana-Raptor, 2 metros. Goldnatitan, 15 metros. Uberabititan, 14 metros, né? Então, eu tenho o nome dos animais, dos dinossauros, o quanto que eles têm de comprimento. Vai fazer a mesma coisa. Qual é a diferença do comprimento entre o maior e o menor? Eu vou lá, eu pego o menor e pego o maior. Quanto que tem de diferença? Então, eu vou subtrair o número do outro. Quantos metros o Uberabatitan tem a mais que o Saturnalia? Vendo? A mais. Porque um é maior e o outro é menor. Se ele tem a mais, ele é maior, tá? Quantos metros o Santana-Raptor tem a menos? Também é diferença. Porque ele tem menos e o outro tem mais, tá? O Tiranossauro Rex, ele tinha 14 metros de comprimento. Qual animal brasileiro tinha o mesmo comprimento que o Tiranossauro Rex? Aqui vocês só vão responder o nome. Olhar na tabela, que tem um aqui dinossauro que foi citado, que tem o mesmo comprimento que o Tiranossauro Rex. Então vocês vão escrever o nome, certo? Próxima página, vamos continuar nas atividades. Os 2 maiores dinossauros brasileiros também eram muito pesados. O Goldonatitan chegava a pesar 10 toneladas. O Uberabatitan chegava a pesar 16 toneladas. Uma tonelada, ela tem 1.000 quilogramas. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Imagina o peso desses animais, né? Para você conseguir fazer uma comparação, agora a gente vai fazer uma comparação. O elefante asiático, ele pesa em torno de 5 toneladas, né? Se uma tonelada é 1.000, 5 toneladas, né? No caso, 5.000. O Tiranossauro Rex chegava a pesar 9 toneladas. Olha o peso desse dinossauro, né? Então, vamos lá para as questões. Qual era a diferença de peso entre os 2 maiores dinossauros? É tirar um do outro, tá? Dos que foram citados aqui. Quantos elefantes asiáticos seria necessário para dar o peso de um Uberabatitan, né? Aí eu vou olhar quanto o elefante pesa e vou olhar quanto que pesa o dinossauro. Quantos elefantes eu vou precisar para chegar no peso desse dinossauro? É que se a prova falar, eu vou chegar à resposta. Eu quero que vocês pensem, tá? Por isso que pode estar utilizando de uma maneira o material concreto. Quantas toneladas o Uberabatitan tinha mais que o Tiranossauro Rex? Um Goldnatitan tem o peso de quantos elefantes asiáticos? Qual é a diferença do peso entre o Tiranossauro Rex e o elefante asiático? O que eu quero que vocês compreendam nessa resolução de problemas
é que todos vão trabalhar a questão da subtração, da diferença. Ou pode ser que está tirando, ou pode ser que tenha mais, ou pode ser que tenha um que seja mais, mas é sempre a diferença, tá? O sinal de menos. É isso que eu quero que vocês observem nas resoluções de problemas. Então, e outra, então sempre fazendo comparações, né, para mim chegar à resolução. Toda resolução de problema tem uma resposta, né? Aqui no caso vocês vão colocar aqui dentro, né, desses não vou falar quadradinhos, né? É mais um retângulo que tem aqui, tá? Próximo. Nomes diferentes de animais. Os nomes de alguns animais são diferentes e escritos com muitas letras. Vamos fazer atividade com algumas desses nomes? A Pro já até comentou, né? Tanto dos animais, dos dinossauros quanto dos animais da megafauna, os nomes são complicados de falar, né? E a gente também não está habituado, não são palavras que a gente está habituado a falar no decorrer do nosso cotidiano, né? Então, na hora que ele dá umas engasgadas, você vê que até a Pro. 1. Identifique o nome de 3 animais da megafauna brasileira e escreva-os, separando as palavras corretamente. Então, eu tenho aqui o nome de 3 animais, só que tá tudo junto. Não deu aquele espacinho de 2 dedos que a Pro sempre fala que a gente tem que fazer quando a gente vai escrever, porque senão aglomera, fica aquela coisa todo junto e a gente não vai entender. Então, vocês vão separar, né, o nome desses animais, passa um risquinho separando e embaixo escreva o nome de cada deles. São 3 animais que tem, tá? Escolha um dos animais da atividade anterior, desses 3 que vocês separaram, e escreva uma frase com ele. Também tá fácil. Próxima página, 238. As palavras da legenda ficaram fora de ordem. Organize-a e escreva uma frase que informe o que os dinossauros estão fazendo. Então aqui eu tenho uma frase, só que essa frase tá: floresta, braquiossauro, pela andando o está. Tá vendo? Não dá para mim compreender o que é o que essa frase quer transmitir para mim. Vocês vão escrever na linha ela de maneira que vocês coloquem em ordem, tá? Aí o outro tá: dinossauro, 2 os brigando estão. Então vai escrever a frase em ordem correta. 4. A palavra dinossauro ela é formada por várias letras. Use algumas dessas letras e escreva pelo menos 10 outras palavras. Aí já tem um exemplo de roda. Porque eu tenho muita palavra dinossauro. O D, o I, o N. Tá falando de letra, não tô falando de sílaba, né? O D, o I, o N, o O. Tenho 2 S's. O A, o U, o R e o O. Então, vocês vão usar essas letras e vão formar mais outras 10 palavras, certo? E para finalizar a sequência apostila 3, vem o em casa de número 36. Resolva situações, problemas a seguir, utilize a estratégia que quiser e registre uma folha avulso como pensou. Né? Que pode deixar a folha do lado de vocês aí, uma folha, né? E vocês vão registrar e colocar aqui a resposta. Os dentes do tiranossauro mediam em torno de 20 centímetros. O dente canino do tigre dentes de sabre chegava a medir 50 centímetros. Qual é a diferença entre esses 2 tamanhos? Volto naquela questão da situação problema, né? Eu vou pegar o maior, tirar do menor e eu vou obter um resultado. 2. Um mastodonte tinha 4 metros de altura. O tigre dentes de sabre tinha 1 metro de altura. Quantos metros o mastodonte era mais alto que o tigre dentes de sabre? A mesma coisa. Vou pegar o maior de 4 metros, né? E o outro que é 1 metro. Eu tenho 4, tiro 1, vão sobrar. Aí coloca uma resposta. Um dinossauro tinha 4 patas. Quantas patas teria junto? 2 dinossauros e 3 dinossauros. Use as letras do nome da preguiça gigante e escreva pelo menos mais 5 novas palavras. Veja um exemplo. Então eu tenho aí preguiça gigante. E tenho até um exemplo, gata, né?
Então é a mesma coisa que vocês fizeram anteriormente. É usar as letras. Eu posso usar o P, o R, o E, o G, o U, o I, o C cedilha, o A, o G de novo, o I, o G, o A, o N, T, E. Não é sílaba, é letra. E vai criar mais 5 novas palavras, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido essa sequência, principalmente a resolução de problemas, né? Já que a gente começou o conceito de subtração, né? Então a gente vai dar continuidade na 4, vai falar alguns assuntos. Na segunda-feira eu vou apresentar a apostila 4 e a qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Então fica combinado, tá marcado para entregar hoje, mas não precisa sair correndo entregar hoje, pode entregar até dia 12, que a Pro estará na escola dia 13, e aí eu já trago todas as apostilas para mim poderem estar corrigindo, tá? As avaliações eu já recebi de todos, né? Para mim poder fechar as médias, mas quando eu dou visto na apostila, eu tenho aqui na minha pastinha guardado todas as devolutivas, né? Então eu como prevejo realmente o que foi feito, porque também contam como falta. Então todo mundo que dá a devolutiva geralmente vai sem nenhuma falta, e é uma forma também da gente estar avaliando, tá? Um beijo, bom final de semana, fiquem com Deus. Até segunda.